Prólogo. Minha bela feiticeira da floresta, a mulher mais corajosa que conheci, mantenha as portas de nosso castelo fechadas, guarde nosso maior tesouro e saiba que estará escrito para sempre nas páginas da história o quanto eu a amei. Jamais deixe que o brilho de seus olhos se apague. Para sempre seu J.D. Warrington. Capítulo 1. Norte da Inglaterra, 2012. Depois de passar horas viajando, começando por um táxi, passando por um avião, um ônibus e outro táxi, era compreensível que a pessoa estivesse cansada e irritadiça. O melhor remédio para isso era uma boa noite de sono, em uma cama confortável e quente. Mas, ao olhar em volta, Luísa achou que não encontraria nada disso tão cedo. Se não estivesse sentindo o peso da mala na mão esquerda, acharia que era tudo uma ilusão. Examinou o cômodo onde havia acabado de entrar e viu que era imenso. A impressão visual era de profundidade, mas o sentimento era de puro vazio. Entrava muita luz natural e estava tão limpo que ela ficou com a sensação de que estava faltando alguma coisa. Talvez mais mobília e itens decorativos. As paredes de pedra também não ajudavam a dar um ar de conforto. Ela se assustou quando uma porta bateu do seu lado direito e duas pessoas vieram andando em sua direção. Aí está você! Não leu o aviso do lado de fora? Mandei que todos entrassem pela porta lateral. Aquela é a porta principal, disse a mulher em um tom alto demais para um local tão silencioso. Boa tarde, você deve ser a nova estagiária. Cumprimentou o homem que a acompanhava. Sou Marcel Fulton, antigo administrador do castelo. Também chefio a pesquisa, gerencio o inventário, entre outras coisas. Luísa apertou a mão que ele lhe estendeu. O homem que acabava de se apresentar aparentava ter uns 60 e poucos anos. O cabelo estava bem grisalho, mas ainda era abundante e ele o penteava de forma reservada. Sua pele era morena como se passasse tempo demais ao sol e vestia-se de forma simples e confortável. Tanto a calça como o suéter e o sapato eram em tons de marrom e bege. Sou Luísa Campbell e não sou a estagiária nova, mas sou a nova digitalizadora e restauradora de documentos. E, pelo que me disseram, ainda terei uma sessão para tomar conta e outras responsabilidades. Assim que se apresentou, Luísa sentiu-se analisada. Mas não se importou, estava trajada de acordo com alguém que acabara de passar horas viajando. Mudou de um clima que considerava ameno para um bem mais frio. Usava calça jeans escura, botas, blusa reta e seca, casaco de grandes lapelas e um cachecol lilás. Mas não podia acreditar muito na maquiagem que não havia retocado durante o trajeto e prendera o cabelo no avião. Aqui todos nós temos milhões de tarefas, respondeu a mulher um pouco menos azeda. Já que você não é a estagiária, então não está atrasada. Consultou sua agenda. Está aqui, Campbell, marcada para chegar às 6 da noite. Estendeu a mão. Sou Betty Tremaine, a administradora geral. Isso inclui várias tarefas.
Luísa olhou discretamente para o relógio em seu pulso. Eram 5h54. Estava no horário. Betty devia estar na casa dos 40 e poucos e tinha a cara de poucos amigos. Era sua chefe. Com o cabelo negro e liso preso em um coque frouxo, parecia tentar fugir de uma imagem severa demais. Estava com uma calça de tecido cor de roxo escuro, bota de cano curto e um casaco volumoso de lã. Dava a entender que era uma mulher prática, porém mal-humorada e exigente. Ainda bem que Luísa não torrou seu cartão de crédito comprando roupas novas. Pelo que estava vendo, suas calças informais e casacos quentes, mas já um tanto usados, iam servir para o local de trabalho. Deixe-me ajudá-la, disse o Sr. Fulton, e Luísa preferiu lhe estender a menor mala com rodinhas que dava para puxar por uma alça extensível. Sou velho, mas aguento mais peso do que parece, ele disse, pegando uma mala grande e puxando-a também. Betty deixou-os, sem nem se despedir, disse apenas que amanhã cedo teria uma reunião com os recém-chegados para passar-lhes suas tarefas. Luísa foi puxando sua bagagem, como havia se mudado para lá de Malicuia, tinha muita coisa. Com dificuldade tentou ir arrastando tudo, mas acabou distraída pelo lugar. É bonito, não é? Disse Fulton, olhando-a do meio da escadaria. Tive essa mesma reação ao entrar aqui pela primeira vez há mais de 30 anos. 30 anos? Ela o olhou surpresa. Sim, foi a primeira vez que entrei. E acredite, esse lugar já foi magnífico. Um dos castelos mais belos de toda a Inglaterra. Uma verdadeira fortaleza que amedrontava os escoceses e os fazia voltar para casa. Nunca foi invadido, nem pelos piores inimigos dos Warrington. Luísa parou e olhou aquele salão enorme. Agora era um pouco difícil de visualizar toda essa grandeza. O castelo de Haverford ficava próximo à fronteira noroeste da Escócia. Quando o táxi foi subindo a colina, ela não acreditou que realmente iria trabalhar ali. Era inacreditável que tivesse atravessado meia Inglaterra para chegar àquele lugar. As muralhas permaneciam intactas. Uma reforma em certos pontos seria bem-vinda, mas estavam lá. O caminho para o castelo era uma estrada larga encravada na colina e coberta de pedrinhas que fazia uma curva aberta para a direita. Da janela do táxi, ela já pôde ver toda a área em volta. Calculava que, do alto do castelo, a visão seria ainda melhor. Luísa não imaginava o que esperar, sabia que ia trabalhar em um castelo antigo, mas tinha algo diferente em mente. E não havia aviso nenhum para entrar pela porta lateral. Quando desceu do táxi, bem no meio do pátio, o motorista ajudou-a com a bagagem que quase não coube no carro e teve que ir na mala e apertada no banco de trás. Ele estava muito contente que o castelo fosse, enfim, reabrir as portas, pois ia alavancar o turismo da região. O lugar parecia inabitado. Se não fossem por alguns carros parados no pátio e um pequeno caminhão com a caçamba aberta e itens que pareciam estar sendo descarregados, Luísa pensaria estar no local errado. Como se existissem muitos castelos medievais em cima de uma colina numa mesma cidade para ela errar assim. Com dificuldade, ela empurrou a porta principal. Eram portas duplas e altas, de madeira forte e escura, com muitos detalhes entalhados e pedaços de vidro,
cor de terra molhada e brilhante, enfeitando-a de cima a baixo. Luísa abriu apenas a porta direita. Foi quando parou aquele salão iluminado pela luz de final de tarde. Havia caixas empilhadas nos cantos, tapeçarias velhas penduradas nas paredes e algumas enroladas no chão mostrando que seriam substituídas. Poucos móveis completavam o ambiente e, por tudo que já estudara sobre aquele tipo de castelo, sabia que deveria haver mesas, cavaletes, cadeiras, bancos, poltronas, arcas, entre outros adornos, mas o local estava claramente em más condições. Não havia um belo e enorme lustre de cristal pendurado bem ali no meio, como o ambiente sugeria. O chão estava precisando ser refeito, estava sem brilho, mas os buracos foram cobertos. Dava para notar que aquele salão estivera pior e que recentemente fora limpo e restaurado. Várias janelas altas e grandes deixavam qualquer um perceber que foram construídas com o intuito de prover luz solar até o pôr do sol. Deve ter sido um belo local em seus tempos de glória. Ela comentou enquanto ainda olhava maravilhada, procurando enxergar a beleza escondida no castelo. Sim, só que foi há séculos. A era de glória desta família foi encerrada com a morte prematura do último conde de Havenford, suzerano de toda essa região, contou Marcel. Você vai conhecer melhor os personagens da família quando iniciar o seu trabalho. Espero que goste deles, eu sou um assumido fã do último conde. A escadaria estava com um tapete novo, mas a pedra do mármore estava manchada pela má conservação. O corrimão de madeira havia sido polido recentemente. Ainda dava para sentir o cheiro de cera e óleo, mas também não tinha adquirido um brilho muito significativo. Os anos de descaso, obviamente, cobraram o seu preço. As acomodações dos empregados que trabalham na parte administrativa do museu serão aqui no castelo. Todos os outros, da limpeza à parte técnica, são locais e moram pelas redondezas. A antiga ala dos criados ainda está em reforma. Marcel informava enquanto seguia pelo corredor, fazendo barulho com as malas de rodinhas. Vai ficar confortável e é para lá que vamos quando terminar a reforma. Os criados modernos, brincou. Cada um terá seu pequeno espaço, como um apartamento pessoal. Luísa olhava tudo em volta depois que saíram do corredor principal. Notou como o castelo ainda estava precisando de reparos. Dava para ver que a água, provavelmente de chuva, havia arruinado parte do chão da área por onde passavam agora. Havia ferramentas e materiais que comprovavam que todo aquele corredor estava sendo reformado. As paredes estavam com marcas de quadros que estiveram ali por anos, mas foram retirados. Alguns itens perdidos pelo corredor mostravam que sobreviveram a duras penas, como estátuas, vasos e duas mesas finas e compridas, feitas de madeira pura, daquele jeito que atualmente não se encontra mais. O cheiro também era de tinta fresca, madeira recém-polida, carpete novo e cola quente. Mas os locais sem tratamento tinham odor de umidade e mofo. Chegamos. Marcel entrou em um quarto, bem no final do corredor. Estamos todos instalados nessa ala. É a última a receber a reforma total. O resto do castelo, onde ficarão os quartos de hospedagem, já está até sendo mobiliado. Ele parou e falou mais baixo. Ouvi dizer que já colocaram água quente, disse em tom de brincadeira. Afinal, até para eles, meros criados modernos,
Era difícil tomar banho frio naquele clima. Após entrar no quarto e colocar suas malas num canto, Luísa achou que encontraria algo pior. Era um cômodo grande, mas estava praticamente puro. A cortina destoava completamente do ambiente. Era um item novo e mal planejado. A cama era madeira, tinha vigas altas, mas o dossel não estava pendurado nela. O colchão, obviamente, não fora feito para um móvel, pois estava pequeno. Devia ser novo e as camas atuais não eram como as daquele castelo, mesmo que ela duvidasse que aquela peça ainda fosse uma das originais. Não teria resistido ao tempo em um lugar tão mal conservado, mas ele era macio e o quarto estava com cheiro de lavanda, provando ser limpo recentemente. No canto direito, ela encontrou a porta para o banheiro que ainda não tinha chuveiro. Teria de banhar-se em uma banheira grande e um cômodo, onde também ficava o espaço para guardar suas roupas. Uma espécie de quarto de vestir adaptado, como ainda era possível encontrar em algumas casas antigas. Um pouco mais tarde, enquanto ainda desarrumava as malas, ela foi chamada por Marcel, que disse ser hora de jantar. Pelo menos aquele emprego incluía comida e acomodação por um desconto simbólico no salário. Foi mais um dos motivos para ela aceitar, afinal, após a viagem, sua conta estava tão zerada que o saldo nem aparecia mais na página inicial do banco online. Todo o dinheiro que tinha estava na sua carteira e mal dava para uns sanduíches. No jantar, encontrou mais duas pessoas, Afonso e Peggy Gentry. Eram irmãos e haviam vindo de Birmingham para trabalhar ali. Peggy era mais velha e já trabalhara em museus. Afonso estava formado há 5 anos e, com a ajuda da irmã, estava tentando se firmar na profissão. E você, Campbell, vai ficar com a biblioteca, que também foi um escritório e onde está todo o material escrito e recuperado desde a construção deste castelo. Todos os livros, pergaminhos, documentos, cartas antigas, livros de contabilidade e a história da família e região. Seu trabalho é arrumar tudo isso na mais perfeita ordem para o arquivo, recuperar os textos e digitalizá-los. Aquela é a sua seção. O acervo de livros do castelo também precisa de uma nova organização. Afonso a ajudará nessa tarefa. Betty apontou para ele com a prancheta. Luísa viu Afonso se encolher e fingir ter um calafrio, mas Betty já estava olhando para ela novamente. Você também precisa escrever breves textos sobre os antepassados desta família para colocar no corredor da galeria de quadros e criar os textos para o site do castelo. E rápido, pois precisam passar pela minha supervisão, para serem gravados em placas apropriadas e para serem colocados online. Betty seguiu como se estivesse simplesmente lhe dizendo para escrever uma receita de bolo de liquidificador. Ou seja, pensou Luísa, o trabalho de uma vida. Ela nem sabia se estava qualificada para todos os pormenores daquelas tarefas. Sua experiência também não era longa, ia ter que aplicar tudo o que aprendeu nas aulas. Se todas as caixas que ela olhara de relance ao passar pela porta fossem para o seu trabalho, ela podia ficar ali o resto da vida, que talvez, ao completar uns 40 anos, houvesse acabado de ler e digitalizar tudo. E isso porque o tal acervo de livros que começava lá, na seção de Afonso, precisava ser reorganizado junto com os volumes da biblioteca. Betty, que agora Luísa já sabia que era chamada de General Tremaine pelas costas,
e Sra. Tremaine em sua presença. Continuou especificando o que ela deveria fazer e seguiu o cronograma com todos. Era muito cedo, fazia um frio desgraçado e eles estavam sonolentos. Mas a voz estridente de Beth era um despertador dos mais incômodos. Estamos com pressa. Temos prazo para abrir este castelo, portanto precisam trabalhar, e muito, ela disse, dando a reunião como encerrada, como um verdadeiro ditador, e quase esperou aplausos no final. Mas obviamente saiu decepcionada. Bem, tirando o fato que estava no fim do mundo, em um local desconhecido, em um castelo mal conservado e sinistro, aquele era o emprego dos sonhos de alguém. Não de Luísa. Mas e daí? Não podia se dar ao luxo de escolher. Era formada em museologia e já estava com sorte por ter permanecido em sua área. Era recém-formada, bem, não tão recém, já fazia quase 2 anos. Estava sem dinheiro para continuar pagando o aluguel caríssimo de Londres, para onde foi assim que saiu de Oxford. Então, o que faria? Seus planos não deram certo. Seu contrato de trainee acabara há 5 meses e o dinheiro logo depois. Vinha se sustentando de bicos e tirando folgas de conhecidos com trabalhos decentes. Não podia dizer que havia passado necessidade, mas podia afirmar que era uma boa coisa a água ser de graça e ela gostar de sanduíches. Luísa tinha 25 anos, já batendo na porta dos seus 26. Não conhecia ninguém, em especial em Londres, e sua mãe estava na Austrália, morando com o seu padrasto, que havia sido transferido para lá. Ela era sua única ligação, pois seu pai estava morto há 12 anos e a família havia se deteriorado. Alguns ramos acabaram e o dela estava a ponto de ir para o ralo, pois era filha única. Então, por que não? Pagava bem, tinha cama e comida, e eles estavam tendo dificuldade em encontrar jovens recém-formados que se dispusessem a ir morar ali. Por que será, não é? Havia conseguido um emprego por indicação de um ex-professor que achou que ela se encaixava no perfil procurado. Bem, está melhor do que eu esperava, ela disse quando entrou em sua sessão. A biblioteca era comprida e larga, toda a lateral esquerda era dominada por 3 grandes janelas de vidro e ferro com detalhes em madeira. No espaço entre elas havia estantes baixas e com poucos livros. Na parede, que ficava bem ao lado da porta de entrada, havia uma estante embutida e gigante que tocava o teto extremamente alto do castelo. Tinha prateleiras para cima e portas embaixo. Logo à frente ficava uma mesa de madeira forte e uma cadeira de espaldar alto. Aqueles itens, sim, pareciam ser originais. Eram verdadeiras raridades. Todo o cômodo estava tomado por caixas de madeira e papelão, tudo espalhado principalmente perto da mesa. Encare como um desafio, ela ficou repetindo mentalmente enquanto olhava todo aquele material. Sem saber por onde começar, Luísa deixou o notebook em cima da mesa e foi ler as identificações das caixas. Interessou-se particularmente por uma pilha de 4 caixas que estava no canto direito. Eram embaladas em plástico transparente, presas com fita adesiva larga e especial para vedar, e dizia: manusear com luvas. Mas o que lhe chamou a atenção foi o que estava escrito na etiqueta de identificação do lote, doado por colecionador anônimo. Conteúdo pessoal de J. D. Warrington, Conde de Havenford, 1394-1426.
Embalada em plástico bolha e lacrada com o mesmo tipo de fita adesiva, havia uma arca em madeira, com laterais de ferro e detalhes fortes, que estavam nítidos demais para ser uma peça original. Mas Luísa encontrou uma etiqueta que dizia restaurada, ponto, conteúdo original, ponto, 12/320-04/2012-15 quilos. Ela levantou e passou os olhos por toda a sua seção. Seria um trabalho interminável e havia pouquíssimas pessoas para organizar um castelo daquele tamanho. Com tudo que havia dentro daquela biblioteca, que mais parecia um salão, pelo menos 5 pessoas podiam trabalhar ali e ficar atarefadas o dia inteiro, por até anos. Mas ela faria isso sozinha. Como? Era uma boa pergunta.